Boa noite, paz seja com você. Olha só, mais um dia nós nos encontrando aqui, graças ao Senhor Jesus Cristo, né, que tem nos dado graça, tem nos dado vida. Então, hoje eu gostaria de conversar com você sobre um assunto, mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. E responda bem francamente. Você se sente pecador ou pecadora? Pois é, que pergunta, né? Eu não estou falando se você acha que você é. Eu estou falando se você sente, tem percepção de que é uma pessoa pecadora. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, de vez em quando ainda passo. Eu tenho muitos momentos em que eu tenho a sensação de que, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais imunda, mais suja, mais pecadora. Eu sou muito indigno de viver com o Senhor, de me relacionar com o Senhor, de viver as bênçãos dEle, de desfrutar da graça dEle. Às vezes até parece que como que eu vou orar? Como que eu vou me achegar em oração e falar com Ele que é tão santo, tão perfeito, tão justo? E eu sou muito pecador. A sensação de sujeira. Lembro até de um dia que eu orei e conversando com o Senhor, falei, poxa Deus, podia ter um sabonete assim, sabe? Que a gente tivesse dentro de casa e a gente se lavasse e limpasse a gente de toda tentação, de todos esses desejos, de todo pecado, de tudo que é mal aos olhos do Senhor. Mas bem, a gente sabe que não há um sabonete, de fato, mas que nós temos a Jesus Cristo, que é muito superior a qualquer outro meio de limpeza aí que a gente tenha, né? Ele nos limpa, ele tira realmente de nós toda a culpa, toda a acusação do pecado. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque a palavra de Deus nos ensina sobre o entendimento de que somos pecadores e sobre aquilo que nós sentimos como pecadores. Se você olhar o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 19, está escrito o seguinte: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Olhar essa fala de Jesus Cristo no mesmo texto, no mesmo discurso de Jesus, que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse mesmo discurso, Jesus está dizendo que todo aquele que se aproxima de Deus tem uma consciência muito clara das suas más obras. Então, talvez você que esteja me assistindo, esteja num momento da vida ou tenha essa percepção, e queira Deus que você tenha, de que você se sente pecador, de que você se sente, às vezes, sujo, culpado, acusado por algo. E nesse processo em que você se sente assim, às vezes a gente tem aquela percepção de que quanto mais consciência de pecador, quanto maior a minha consciência da presença, da natureza caída em mim, mais distante eu estou de Deus. Mas o que Jesus está ensinando é justamente o contrário. Que nós só podemos ter consciência de que somos pecadores porque estamos próximos, estamos perto, estamos junto ao Senhor. A palavra nos ensina que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós só podemos ter consciência da nossa natureza caída se o Espírito Santo estiver agindo em nós. Então, eu não estou falando que
se aumentar a prática pecaminosa, isso é bom. Não. Mas eu estou dizendo que a minha consciência de que eu sou pecador precisa estar constantemente aqui, me lembrando, me recordando de que a única forma de eu perseverar e ser preservado na fé, na vida com Deus, é por causa da própria graça de Deus. Pastor Tiago, o que tem a ver isso com avivamento? Sabe por que nós precisamos de um avivamento? Porque essa consciência de pecaminosidade em nós tem diminuído. Nós temos vivido sem arrependimento. E aí talvez você fale para mim que, Pastor Tiago, todas as minhas orações eu peço perdão a Deus. Mas a Bíblia não nos convida a fazer orações pedindo perdão. A Bíblia nos ensina a nos arrependermos. Certamente você já pediu perdão sem de fato ter aquele desejo de arrependimento, aquela consciência de arrependimento, como alguém também certamente pode ter já te pedido perdão e ficou claro para você de que aquela pessoa não havia se arrependido. Ela só pediu perdão. É como que se fosse um desencargo de consciência para que se um dia alguém perguntar, aquela pessoa ou você mesmo fale assim, não, mas eu já pedi perdão sobre isso. Mas pedir perdão e se arrepender não é a mesma coisa. Eu posso me arrepender e pedir perdão, mas pedir perdão não significa que eu me arrependi. E muitas vezes nós criamos um mecanismo tão automático de nas nossas orações já iniciar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, mas sem ter, de fato, o coração quebrantado, contristado, em que a gente se arrependa de fato. Tem gente que deixa de fazer coisas erradas não porque se arrependeu, mas porque não gostou das consequências. Por exemplo, a pessoa que adulterou, ela se arrepende de ter adulterado porque perdeu a família. Ela não se arrepende de ter adulterado porque adulterar é um pecado contra Deus. Percebe a diferença? As pessoas não estão mais se arrependendo. Elas estão tendo alguns medos, alguns remorsos, mas não um arrependimento. O apóstolo Paulo falará nos seus escritos que a tristeza de Deus em nós opera arrependimento. E essa tristeza que opera arrependimento, essa tristeza não opera para a morte, ela opera para a vida. Porque uma vez que eu sou entristecido, contristado pelo Espírito Santo por causa dos meus pecados, eu sou levado ao arrependimento diante de Deus. E esse arrependimento me leva a confiar que o único que tem poder, o único que pode me transformar, me salvar, me redimir, o único que me perdoa, o único que continua me amando apesar dos meus erros, é o Senhor. E isso me leva a uma vida de dependência do Senhor, a uma vida de dependência do Espírito Santo, que não é somente quem convence o homem do pecado, mas é quem nos ensina a não viver no pecado, a viver uma vida santa, íntegra, justa diante de Deus. Então, se você não tem mais sentido mesmo, sabe? Aquela coisa daquela tristeza, aquele mal-estar pelo pecado, e não apenas pelas consequências dele, mas por ter pecado, por ter entristecido ao Senhor com a sua atitude, com a sua negligência, com a sua postura, com o seu pensamento, independente de qual tenha sido a expressão do pecado, mas aquilo que foi pecado contra o Senhor. Se as suas orações estão entrando num mecanismo automático de pedir perdão sem arrependimento, isso mostra como nós precisamos de um avivamento. Porque onde há o avivamento, existe de fato arrependimento. Essa é uma das grandes obras do Espírito Santo. Levar corações de pedra a serem quebrantados e se transformarem em corações de carne, onde o Senhor escreverá a sua palavra, a sua lei, a sua vontade.
Deixa eu te falar algo. Se aproxime da luz e se assuste com as suas más obras. Se aproxime da luz e se assuste com os seus pecados. Se aproxime da luz e veja como a sua roupa ainda tem manchas. Mas não saia correndo da luz quando você se espantar com o seu mal. Permaneça diante da luz, porque essa luz continua tendo poder para dissipar todas as trevas em nós. E então, deixe que o Espírito atue na sua vida. E eu não estou dizendo deixe porque ele precisa da sua permissão, mas deixar no sentido de você parar para perceber que o Espírito está a cada palavra, a cada devoção, a cada oração, a cada passo da sua vida, ele está ministrando, ele está falando, ele está te chamando a uma percepção de que você precisa dele para se santificar, para se arrepender e para seguir uma vida justa, uma vida reta, uma vida que honre, uma vida de modo digno de Deus, como nos ensina a palavra. Que o Senhor nos ajude, tanto a você quanto a mim. Nós, pecadores, que embora não estejamos mais debaixo da condenação eterna, mas que ainda lidamos com a presença dessa natureza pecaminosa em nós. E tem dias que é tão difícil lidar com ela. Tem dias que parece que tudo em nós está completamente vencido pelo pecado. E é aí que a gente precisa lembrar que quem está vivendo em nós é Jesus Cristo. E Ele venceu e vencerá em nós toda raiz do pecado. Vamos orar por avivamento, pedindo ao Senhor, não chegando hoje à noite e dobrando o joelho lá, né, na sua cama ou em algum ambiente e falando, ó Senhor, me perdoa por todos os pecados. Não. Peça ao Espírito Santo para trazer convencimento a você. Peça ao Espírito Santo para trazer arrependimento. Peça para Ele restaurar essa tristeza pelo pecado, porque isso nos faz bem. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça em Cristo. Que a graça de Deus nos capacite a nos aproximarmos da luz, a nos assustarmos com o pecado em nós, a recorrermos ao Espírito de Jesus que nos ajuda em nossos momentos de fraqueza. E assim, nós vivermos este avivamento que traz arrependimento e não só pedidos de perdão. Que você ore por isso nesta noite. Eu vou orar. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família com corações sensíveis à voz do Espírito e com a capacidade de, debaixo da graça de Deus, se arrependerem todos os dias pelos seus pecados e se entristecerem com a tristeza de Deus para desfrutarem também da alegria que é dele. Fique na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.